No coração da Serra Gaúcha, entre colinas cobertas por neblina e uma floresta de eucaliptos, está o Chalé O'Malley, um lugar marcado por um passado sombrio que poucos conhecem. Construído no final do século XIX por Fergus O'Malley, um imigrante irlandês que trouxe sua família e riqueza para o Brasil. O chalé foi palco de um dos eventos mais misteriosos da região. Certa manhã, um morador da vila decidiu visitar a propriedade, preocupado com a ausência da família O'Malley, que não era vista havia uma semana. Ao entrar no chalé, ele encontrou todos os membros da família mortos de forma cruel. Os corpos estavam espalhados pela casa, com marcas brutais e expressões de puro pavor. Fergus, o patriarca, foi encontrado na Torre de Pedra, enforcado. O caso chocou os poucos que ficaram sabendo e foi tratado como um possível ataque de ladrões em busca da fortuna da família. O chalé permaneceu vazio por décadas, tornando-se apenas uma lembrança para os mais velhos da vila. Agora, o lugar pertence a Mariana, bisneta de Fergus, que herdou a propriedade como parte do seu legado familiar. Rica e desconectada das superstições que cercam o chalé, ela vê a casa como uma oportunidade de fugir da pressão da sua rotina na cidade de São Paulo. Decidida a explorar o local, Mariana convida o seu namorado Marcelo e os amigos Rafaela, Cauã e Ricardo para passarem fim de semana por lá. A estrada de cascalho que leva ao chalé parece interminável, cercada pela floresta densa e coberta por uma neblina que se recusa a dissipar. Quando o grupo finalmente chega, o chalé surge como uma sombra entre as árvores. A construção de madeira e pedra, com suas janelas altas, parece ter resistido ao tempo, mas carrega o peso dos anos em cada detalhe. Na entrada, Antônio, o zelador idoso, que cuidou da propriedade por décadas, o espera. Magro, de cabelos brancos desgrenhados e apoiado em uma bengala, ele observa o grupo com um olhar sério e apreensivo. Mariana, acostumada com recepções calorosas, sente-se desconfortável com o silêncio dele. Bem-vindos, Antônio diz finalmente, com sua voz rouca. Ele olha diretamente para Mariana. Nunca pensei que alguém da família fosse voltar aqui. Mariana sorri sem graça. Eu achei que seria uma boa ideia. O lugar está em boas condições pelo que eu vejo. Antônio não responde imediatamente, como se estivesse refletindo sobre algo. Ele olha para os amigos de Mariana, que exploram a entrada do chalé com curiosidade. Marcelo, alto e confiante, carrega as malas enquanto brinca com Rafaela, que olha em volta com desdém, mais preocupada com a falta de sinal do celular do que com a história do lugar. Cauã, o extrovertido do grupo, já está fotografando o chalé, enquanto Ricardo, fascinado por histórias sobrenaturais, examina cada detalhe da construção, murmurando algo sobre um lugar perfeito para teorias. É um lugar velho, mas forte, Antônio comenta, desviando os olhos de Mariana para o chalé. Só tomem cuidado. Lugares assim têm histórias. Mariana franze o senho. Histórias? Como assim? Antes que Antônio responda, Marcelo corta a conversa com sua voz alta. Ei, onde ficam os quartos? Quero escolher o melhor. A tensão na conversa é interrompida pela animação do grupo. Antônio balança a cabeça, como se soubesse que suas palavras não seriam levadas a sério, e aponta para a entrada. Entrem, é tudo de vocês agora. Enquanto Antônio os observa cruzar a porta do chalé, sua expressão se torna ainda mais séria. Ele parece hesitar, mas não diz mais nada. Mariana olha para trás antes de entrar,
percebendo o olhar fixo dele na casa, como se estivesse analisando cada canto. Por um momento, ela quase pergunta o que ele quis dizer, mas deixa pra lá. Dentro do chalé, o grupo começou a se espalhar, explorando os cômodos e tentando se adaptar à atmosfera pesada do lugar. Mariana, com sua postura sempre prática, começou a arrumar as malas que trouxe, enquanto observava o comportamento dos amigos. A sensação de estar ali, no lugar que ouvira tantas histórias na infância, não era exatamente nostálgica. Algo parecia diferente, mas ela se forçava a ignorar. Marcelo, por outro lado, parecia totalmente à vontade. Ele caminhava pela sala principal, examinando os móveis antigos e empurrando cadeiras para ver se estavam firmes. Bom, isso aqui até que está conservado. Achei que cairia aos pedaços. Ele riu e olhou para Mariana, que estava próxima à janela. Você devia aproveitar mais essa herança. Dá para vender ou alugar por uma grana boa. Não é tão simples assim, Marcelo, respondeu Mariana, sem desviar os olhos da paisagem nublada lá fora. Isso tem um valor sentimental. Minha família construiu esse lugar. Rafaela, sentada em uma poltrona de couro que rangia a cada movimento, suspirou com desdém. Valor sentimental? Ah, Mário, você nem sabe que esse lugar existia direito até herdar. É só uma casa velha no meio do nada. Ainda é da minha família, retrucou Mariana, com um tom firme, mas sem se virar. Enquanto isso, Cauã estava encantado com a decoração antiga. Ele mexia em uma cristaleira no canto da sala, tirando fotos com o celular. Isso é incrível, parece cenário de filme. Imagina se a gente achasse alguma coisa antiga escondida. Tipo, sei lá, uma carta ou um diário secreto. Diário secreto? Marcelo riu, jogando uma almofada em Cauã. Você tá assistindo muito filme, cara. Ei, tô só falando, Cauã riu, desviando. Esse lugar tem toda a vibe de esconder mistérios. Ricardo estava parado no corredor que levava ao porão, analisando os detalhes da porta trancada. Seu olhar fixo no cadeado enferrujado. Era uma porta que levava ao porão. Antônio, o zelador, antes de se despedir, disse que ele perdera a chave do cadeado e que não havia nada de importante lá, que deveria estar cheio de animais peçonhentos e não deveríamos entrar, que da próxima vez que eles viessem, ele já teria chamado o chaveiro e limparia o porão para que Mariana conhecesse toda a propriedade. Eu só acho estranho, murmurou Ricardo, antes de ser interrompido por Mariana. Ricardo, você já está pensando besteira. Deixa isso aí quieto, por favor. Ele deu de ombros e deixou para lá. Eu só estou curioso. Lugares assim sempre guardam algumas coisas interessantes. Você e suas teorias, Rafaela bufou. A noite caiu rapidamente sobre o chalé e o grupo se reuniu na sala principal. A lareira antiga, que Marcelo insistira em acender, iluminava o espaço com uma luz alaranjada, lançando sombras nas paredes de madeira. As chamas dançavam, acompanhando o riso e as conversas despreocupadas, enquanto as taças de vinho eram preenchidas rapidamente. Rafaela, com as pernas cruzadas em uma poltrona, próxima à lareira, brincava com os cabelos enquanto ria das piadas de Cauã. Marcelo, sentado no braço do sofá ao lado de Mariana, segurava uma garrafa de vinho com firmeza, pronto para servir mais. Mariana parecia relaxada, mas ainda lançava olhares para os cantos do chalé, como se algo chamasse sua atenção de vez em quando. Ricardo, no entanto, estava com um brilho nos olhos. Ele observava o fogo da lareira, como se estivesse esperando por um momento certo para falar. Finalmente, após mais um gole de vinho, ele se inclinou para a frente,
pousando a taça na mesa do centro. Eu posso contar uma história? Perguntou, interrompendo o fluxo de conversas. Cauã riu, inclinando-se para trás no sofá. E lá vem ele com os relatos. Manda, Ricardo, surpreende a gente. Rafaela revirou os olhos, mas também parecia curiosa, talvez pelo tédio. Contanto que não seja uma daquelas histórias que você diz que é real, tudo bem. Ricardo sorriu, seu tom ficando mais baixo, como se estivesse prestes a contar um segredo. Essa história aconteceu de verdade, pelo menos é o que dizem. A atenção do grupo foi conquistada. Mariana olhou para ele com uma sobrancelha levantada, enquanto Marcelo resmungava algo sobre besteiras, mas ninguém o interrompeu. Há muitos anos, em um lugar como este, no meio de uma floresta isolada, havia uma cabana onde vivia um caçador chamado Miguel. Ele era conhecido por sua coragem e por passar semanas sozinho, enfrentando o frio e os perigos da mata. Diziam que ele não temia nada, nem lobos, nem jaguatiricas. Ricardo fez uma pausa, olhando para cada um deles antes de continuar. Só que Miguel começou a notar coisas estranhas perto da cabana dele. Animais mortos apareciam à noite, mutilados, e as pegadas que encontrava ao redor não pareciam ser sinal de nenhum animal comum. Eram grandes demais, profundas, como se fossem de algo pesado. O grupo estava em silêncio agora, preso na história. Até Rafaela parecia mais interessada. Uma noite, Miguel decidiu que ia descobrir o que era. Ele ficou acordado, com a espingarda em mãos, ouvindo os sons da floresta. Foi quando ele ouviu algo pesado, arrastando-se perto da porta. Ele se levantou, foi até a janela e viu. Ricardo fez uma pausa dramática. Era uma criatura enorme, meio homem e meio lobo, olhando para ele. Tá brincando? Interrompeu Marcelo, mas havia algo no tom dele que indicava que não estava tão confiante. Ricardo ignorou a interrupção. Miguel ficou parado. Ele dizia que os olhos da criatura brilhavam no escuro, como duas brasas. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da cabana foi derrubada e a criatura entrou. Ele atirou 1, 2 vezes, mas a coisa não caiu. Ela o atacou, arrastando-o para fora. Mariana se inclinou para frente, perguntando, mesmo sem perceber: e o que aconteceu com ele? No dia seguinte, os moradores da vila encontraram a cabana completamente destruída, como se um furacão tivesse passado por lá. Havia marcas de garras nas paredes e sangue por toda parte, mas não encontraram nenhum sinal de Miguel. Rafaela esperou fundo, inquieta. E ninguém mais viu a criatura? Ricardo sorriu de canto. A lenda diz que, nas noites de lua cheia, alguns moradores juram ouvir gritos na floresta, e há quem diga que Miguel não foi morto naquela noite. Ele foi transformado. Um silêncio pesado se seguiu à história, quebrado apenas pelo estalar da lenha na lareira. Cauã, que sempre fazia piadas, dessa vez parecia pensativo. Marcelo finalmente quebrou o silêncio, rindo alto, mas com uma certa tensão na voz. Tá bom. Bela história para assustar no meio do nada. Mas deixa eu adivinhar. Você já escreveu isso no seu blog, né? Ricardo riu, mas não respondeu. Ele pegou a sua taça e voltou a observar o fogo, como se estivesse contando apenas metade do que sabia. Rafaela olhou para Mariana inquieta. Bom, espero que não tenha nenhuma criatura dessas por aqui. Mariana tentou sorrir, mas não conseguiu evitar olhar para as sombras das árvores
do lado de fora. Por mais absurda que fosse a história, ela deixou algo no ar que ninguém conseguia ignorar. Após mais algumas taças de vinho, Ricardo se levantou e foi até a velha porta de madeira fechada, com um cadeado enferrujado. Ele estava inquieto. Era um jovem explorador. Nada tirava a ideia dele de saber o que havia dentro do porão. Então ele disse: "Ei, pessoal, quem quer apostar que existe uma criatura dessas presas no porão?" E sorriu. Mariana então exclamou: "Ricardo, não, nós não vamos entrar aí. Pode ter cobras e escorpiões." Mas Ricardo não desistiria. "Vamos, pode ser interessante, Mariana. Pode ter coisas da sua família lá, álbuns de fotografia e outras coisas." Pronto. Ricardo acertou em cheio o ponto fraco de Mariana, o seu lado sentimental e o amor pela família. Já era quase meia-noite quando Ricardo finalmente convenceu o grupo a investigar o porão. A princípio, ninguém queria ir. Mariana insistia que o aviso de Antônio não deveria ser ignorado, enquanto Marcelo achava que a ideia era perca de tempo. Mas a curiosidade crescente de Ricardo era contagiante, e até Cauã começou a encorajar a exploração. "Vamos lá, gente. É só uma porta velha. Aposto que nem tem nada lá embaixo", disse Cauã, enquanto segurava a lanterna do celular. Mariana cruzou os braços, tentando manter sua posição firme, mas já havia sido convencida. Estava apenas tentando vencer ela própria, o seu lado emocional. "Vocês são malucos? E se for perigoso?" Antônio avisou. "Avisou porque ele é um velho supersticioso, Mari", rebateu Marcelo. "Não tem nada de mais lá. Aposto que só vamos achar pó e poeira lá embaixo." Rafaela, que estava enrolada em uma manta no sofá, finalmente cedeu. "Tudo bem, mas se aparecer uma aranha gigante, eu vou matar vocês." Com todo o grupo finalmente concordando, Ricardo pegou uma ferramenta do carro de Marcelo e começou a trabalhar na porta reforçada do porão. Ele usou o pé de cabra para arrancar algumas tábuas, expondo o cadeado enferrujado e uma corrente, que agora estava frouxa. Com um esforço conjunto, Marcelo e Ricardo conseguiram retirar a corrente, que caiu no chão com um som metálico abafado. A porta se abriu lentamente, revelando uma escada de madeira que descia para o escuro. Um cheiro forte de mofo e madeira podre subiu das profundezas. "Que delícia de cheiro, hein?" comentou Rafaela, segurando o nariz. Ricardo já estava com a lanterna na mão, liderando o grupo para dentro. A escada rangeu sob os pés dele, e cada degrau parecia mais instável do que o anterior. "Cuidado com isso aqui. Se alguém cair, eu não vou carregar vocês de volta", brincou Marcelo, segurando a mão de Mariana, que estava claramente hesitante. Quando chegaram ao fundo, o porão revelou-se muito maior do que esperavam. As paredes eram de pedra bruta, coberta de musgo, e o teto baixo tornava o lugar ainda mais claustrofóbico. Caixas antigas e móveis quebrados estavam empilhados em cantos, cobertos por camadas de poeira que pareciam intocadas há décadas. "Uau, isso aqui parece saído de um filme de terror dos anos 80, comentou Cauã, iluminando o ambiente com sua lanterna. Ricardo, sempre investigativo, começou a explorar as caixas e prateleiras. Ele abriu uma caixa que continha velhos papéis e objetos enferrujados, mas nada realmente interessante. Rafaela estava mais atrás, segurando a lanterna de forma nervosa e observando cada sombra como se pudesse ganhar vida a qualquer momento. Foi então que Ricardo chamou a atenção do grupo. "Ei, venham ver isso!"
No canto mais distante do porão, coberto por uma grossa camada de poeira, havia um cofre antigo, um baú, do tamanho de uma pequena mesa. Em cima dele repousava um livro pesado de capa dura, aparentemente muito antigo. Isso sim é interessante, disse Ricardo animado. Ele tentou levantar o livro, mas precisou fazer força. Esse troço pesa. Deve ter sido feito de pedra. Cuidado com isso, Ricardo, alertou Mariana, olhando de longe. Vai que quebra ou tem algo perigoso. É só um livro, Mari, relaxa. Ele colocou o livro no chão, levantando uma nuvem de poeira no processo. Foi então que algo chamou a atenção de todos. Debaixo do livro, no topo do cofre, havia um trevo de 4 folhas, ainda verde, como se tivesse sido colhido recentemente. Isso é um trevo? Perguntou Rafaela confusa. E não é qualquer trevo, é um trevo de 4 folhas. Ricardo pegou o objeto com cuidado e o levantou para o grupo ver. Sabe o que isso significa, né? Sorte! Marcelo riu, pegando o trevo da mão de Ricardo. Ah, claro, agora estamos protegidos contra o azar, né? Ele girou o trevo entre os dedos, zombando. Vai ver, é uma proteção antiga. Os irlandeses acreditam nessas coisas, comentou Ricardo, pegando de volta o trevo e guardando no bolso. Mariana olhou para ele, desconfiada. Você não devia mexer nisso. Deixa aí, Ricardo. Relaxa, Mari. É só uma planta. Não vai fazer mal a ninguém. O cofre era fechado por uma fechadura. Não havia chave próxima. Teriam que arrombar. Mas ninguém queria ter esse trabalho àquela hora da noite. Então, apenas deixaram lá. Eles continuaram explorando o porão por mais alguns minutos, mas não encontraram nada demais que chamasse atenção. Decidiram que voltariam no dia seguinte com mais luz e ferramentas para tentar abrir o cofre. Enquanto subiam as escadas, o ar parecia mais pesado, como se algo tivesse mudado. Foi nesse momento que Mariana parou no meio do degrau e franziu a testa. Vocês ouviram isso? Ouviu o quê? Perguntou Marcelo, olhando para trás. Mariana hesitou, virando a cabeça levemente. Tinha certeza de que escutara algo, como uma risada baixa e distante. Nada, acho que foi coisa da minha cabeça, respondeu, tentando afastar o desconforto enquanto subia o restante dos degraus. Ninguém disse mais nada. Mas, quando o Ricardo olhou para trás antes de fechar a porta do porão, teve a mesma impressão. Uma risadinha, suave e maliciosa, ecoando na escuridão. Ele sacudiu a cabeça, sorrindo nervoso. Era só o vinho, certo? E então, a porta do porão foi encostada e o grupo voltou a se reunir na sala. O grupo tentou voltar à leveza de antes. Marcelo encheu as taças de vinho mais uma vez. Rafaela reclamou do cheiro de mofo que parecia ter impregnado no casaco. E Cauã brincava com a lanterna, projetando formas na parede. Mas algo havia mudado no ambiente. Era sutil, como se o chalé tivesse absorvido a energia da exploração do porão. Ricardo estava inquieto. Ele não parava de mexer no trevo de 4 folhas que havia guardado no bolso, girando-o entre os dedos. A curiosidade sobre o que mais poderia estar no porão não saía de sua mente, mas ele sabia que forçar o assunto agora só irritaria Mariana. Ei, Ricardo, larga isso aí, disse Marcelo, apontando para o trevo. Tá começando a parecer uma criança que ganhou um brinquedo novo. Não é brinquedo, Ricardo deu um sorriso nervoso. É só interessante. Quero dizer, por que alguém colocaria isso em cima de um cofre? Vocês não acham estranho?
Eu acho que você está viajando, como sempre, respondeu Rafaela, apoiando os pés na mesa de centro. É só uma planta, pelo amor de Deus. Mariana, sentada na ponta do sofá, observava Ricardo. Ela nunca acreditou muito nas teorias dele, mas o jeito que ele parecia, obcecado com o trevo, a deixava desconfortável. Talvez fosse só impressão, mas ele parecia diferente desde que saíram do porão. O que será que tem naquele cofre? Perguntou Cauã, quebrando o silêncio. Deve ser algo importante para alguém colocar um livro pesado e um trevo em cima, não acha? Quem sabe, respondeu Mariana, levantando-se do sofá. Mas não vamos descobrir hoje. Já passamos da conta abrindo aquela porta. Rafaela riu e levantou a taça. Aí está a Mariana sensata, sempre certinha. Vamos brindar a nossa arqueóloga que nos tirou da diversão. Mariana lançou um olhar de advertência para Rafaela, mas não respondeu. No fundo, algo sobre aquela noite a incomodava. O chalé parecia mais frio, mais pesado, e embora tentasse ignorar, não conseguia afastar a sensação de estar sendo observada. Quando o grupo finalmente começou a se dispersar para dormir, Ricardo ficou para trás na sala. Ele sentou-se perto da lareira, observando as brasas que ainda brilhavam fracamente. O trevo continuava em sua mão e ele o examinava à luz fraca, como se esperasse descobrir algo. Foi então que ele ouviu um som muito baixo, algo entre um sussurro e um risinho abafado. Ricardo congelou, seus olhos vasculhando a sala. Não havia mais ninguém ali. Ele respirou fundo e tentou rir de si mesmo. Relaxa, cara, é só o vinho. Mas quando ele olhou novamente para o trevo, teve a nítida impressão de que as folhas pareciam mais murchas do que antes. Ele piscou, confuso, e passou os dedos pelo objeto. De repente, um estalo alto ecoou pela sala. Ricardo pulou do sofá, seu coração disparado. Ele olhou para a direção do barulho e viu uma cadeira balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Quem está aí? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta, apenas o silêncio, cortado pelo crepitar das brasas morrendo na lareira. Ricardo deu um passo para trás, sua respiração pesada. Ele sentia que havia algo ali, mas não conseguia ver. Ricardo? A voz de Mariana veio do corredor, fazendo-o pular de susto. Ele se virou rapidamente, escondendo o trevo no bolso. O que foi? Mariana olhou para ele, com desconfiança. Nada, só ia perguntar se você ia dormir. Já está tarde. Ele hesitou antes de responder. Tô indo já. Ela franziu a testa, olhando ao redor da sala. Tá tudo bem? Ricardo forçou um sorriso. Claro, tá tudo ótimo. Mariana não parecia convencida, mas deu de ombros e voltou pelo corredor. Ricardo olhou mais uma vez para a cadeira que balançara. Agora, parada, como se nada tivesse acontecido. Com um último olhar para o trevo, em seu bolso, ele apagou o resto da lareira e foi para o seu quarto, sem saber que aquela noite estava apenas começando. Enquanto a casa mergulhava no silêncio, o som de uma risada baixa e maliciosa ecoou, quase inaudível, vindo do corredor. Mas todos já estavam fechados em seus quartos, sem perceber que algo no chalé finalmente havia despertado. Enquanto todos no chalé dormiam, Cauã continuava inquieto. Ele não havia contado para ninguém, mas enquanto estava no porão, ele encontrou uma moeda de ouro que parecia muito antiga. Ele colecionava moedas. Assim que bateu o olho, identificou que valia muito.
não apenas por parecer ser de ouro. Na verdade, essa seria até baixo diante da raridade que ela poderia ter. Sabia que era antiga e deveria ser muito rara. Ele tentou ignorar o impulso, mas depois de muito rolar na cama, decidiu ir até o porão para ver se havia outras antes que o pessoal, no dia seguinte, voltasse ao porão para explorar e acabariam encontrando outras moedas. Descalço, desceu as escadas com o celular em mãos, usando a lanterna para iluminar o caminho. O chalé estava escuro e silencioso, o único som vindo do rangido de madeira sob seus pés. Quando chegou ao corredor, viu a porta do porão. As correntes estavam jogadas no chão, como haviam deixado antes. Cauã parou por um momento, hesitando, mas a curiosidade foi maior. Ele abriu a porta devagar, o som das dobradiças ecoando pela casa. "Vamos lá, é só dar uma olhada", murmurou para si mesmo, tentando se encorajar. Descendo os degraus com cuidado, sentiu o cheiro de mofo e madeira úmida. A luz de seu celular iluminava as paredes de pedra e os móveis velhos pagados. Ele passou por caixas, prateleiras quebradas e o cofre, que havia encontrado mais cedo. Tudo parecia normal, exceto pela sensação de que o ar estava mais pesado, quase sufocante. Enquanto explorava o porão, algo chamou sua atenção. No chão, ao lado de uma pilha de madeiras, havia uma moeda dourada, idêntica à que ele encontrara antes. Ele se abaixou para pegá-la, franzindo a testa. "Outra moeda? Tirei a sorte grande." Foi então que ouviu, primeiro, um leve arrastar atrás dele. Ele congelou, segurando a moeda com força. Quando se virou, viu uma figura grotesca, pequeno e de aparência amedrontadora. Sua pele esverdeada e enrugada lembrava uma casca de árvore, com olhos amarelos brilhantes, cheio de malícia. O rosto recebia um sorriso diabólico, revelando dentes afiados, enquanto suas mãos desproporcionais, com unhas sujas e longas, que pareciam garras, ciravam uma moeda dourada. Vestia roupas antigas, rasgadas e sujas, com um chapéu preto inclinado. Sua risada, rouca, ecoava no porão, enquanto ele dizia: "Você não deveria estar aqui, garoto." Ele era pura maldade, uma presença que emanava ameaça e crueldade, parecendo se alimentar do medo de Cauã. Cauã deu um passo para trás, sua respiração acelerada. "Que diabos é você?" perguntou, mas sua voz saiu trêmula. "Eu sou um leprechaun. Um ser muito superior a vocês, filhos da lama." O duende inclinou a cabeça de forma exagerada para o lado e deu um passo em sua direção, levando os dedos com unhas que pareciam garras. Cauã virou para correr, mas o duende balançou as mãos, de uma forma com que parecesse que utilizava magia, e fez com que uma tábua com pregos longos se desprendesse do teto e perfurasse a testa de Cauã, morrendo em pé, preso ao prego. O duende foi até ele e pegou suas moedas, guardando-as no bolso. Seu olhar agora se direcionava às escadas que levavam para a saída do porão. Sua ira e sua vingança estava apenas começando. Na manhã seguinte, Mariana foi a primeira a notar a ausência de Cauã. Quando desceu para tomar café, encontrou Marcelo na cozinha, já preparando algo para comer. "Você viu o Cauã? Ele não está no quarto dele." Marcelo deu de ombros. "Ele deve ter saído cedo. Ele é assim, sempre andando por aí. Talvez foi explorar a mata ou até mesmo a vila." Rafaela apareceu logo depois,
enrolada em um cobertor. Tá falando do Cauã? Relaxa, ele é assim mesmo. Ele deve ter ido correr ou tirar umas fotos. Daqui a pouco ele volta. Mariana ainda parecia preocupada, mas tentou aceitar a explicação. Cauã era imprevisível e gostava de sumir para explorar. O dia passou sem que ele desse notícias. Mariana mencionou sua preocupação mais algumas vezes, mas Marcelo e Rafaela sempre minimizavam. Quando a noite caiu e ele ainda não havia retornado, o desconforto começou a crescer. Ele já devia ter voltado, disse Mariana, olhando pela janela. Não é normal ele ficar fora tanto tempo sem avisar. Relaxa, Mari, respondeu Marcelo. Ele deve ter conhecido alguém na vila. Esse é o tipo de coisa que ele faria. Amanhã de manhã ele aparece. Mesmo assim, o grupo foi dormir com uma tensão silenciosa no ar. A noite estava silenciosa no chalé. Rafaela, ainda inquieta, depois de um momento com Marcelo, saiu do quarto com passos leves, pegando um cigarro em seu isqueiro. Marcelo dormia profundamente, ressonando baixo. Na varanda, o ar frio da serra era quase revigorante. Rafaela acendeu o cigarro, soltando uma longa baforada, enquanto olhava para a floresta coberta por névoa. A luz da lua iluminava fracamente o chão de pedras ao redor do chalé, e o silêncio parecia absoluto. De repente, uma risada baixa e maliciosa ecoou pela varanda, fazendo Rafaela congelar. Ela virou a cabeça rapidamente, mas não viu nada além das sombras que a cercavam. Tem alguém aí? Perguntou, a voz firme, mas com um traço de nervosismo. A risada veio novamente, desta vez mais próxima. Rafaela apertou os olhos, tentando enxergar algo na escuridão. Então, como se surgisse do nada, uma figura grotesca apareceu na beirada da varanda, saindo das sombras. Era pequeno e deformado, com a pele enrugada, olhos brilhantes e um sorriso perverso que mostrava dentes afiados. Rafaela deu um passo para trás, instintivamente, mas tentou manter a compostura. Que diabos é isso? É uma pegadinha? A criatura riu, inclinando a cabeça enquanto analisava com os olhos predatórios. Pegadinha? Ah, não, querida. Sou eu quem brinca com você. Sua voz era fina e carregada de sarcasmo, mas havia algo ameaçador por trás dela. Tá bom, show de horrores. Sai daqui, antes que eu chame os outros. Ela tentou soar confiante, mas a criatura apenas riu mais alto. Chame quem quiser, sapequinha. Não vão ouvir você. O duende deu um passo à frente, seu sorriso se alargando. Você é bem atrevida, hein? Sempre buscando atenção, não é? Fazendo graça, achando que o mundo gira ao seu redor. Rafaela o encarou confusa. Como você sabe? Você é doida? Eu sei de tudo, querida. Ele girou a moeda no ar e a pegou de volta em movimento ágil. Eu vejo tudo. E ouço tudo também. Até quando você achava que ninguém estava olhando. Ele apontou para ela com um dedo zombeteiro. Mas sabe o que é mais interessante? Você não passa de um desperdício. Rafaela começou a recuar, apertando o casaco ao redor do corpo. Você é doente. Sai daqui. Ou eu... Ou você o quê? O doente interrompeu, levantando a moeda dourada na frente do rosto dela. Ele fechou os olhos por um momento, murmurando algo em idioma que Rafaela não compreendia. De repente, o cigarro na mão dela se acendeu sozinho, brilhando com uma luz intensa. Rafaela gritou e tentou soltá-lo, mas parecia preso em sua mão. A fumaça começou a girar ao redor dela,
formando espirais densas que começaram a apertar o seu pescoço e sufocá-la. O que é isso? Ela tossiu, desesperada, enquanto a fumaça parecia ganhar vida, envolvendo-a completamente. O doente continuava a rir, observando com um olhar divertido. Há apenas um pouco de magia para acalmar essa língua afiada. Afinal, você adora ser o centro das atenções, não é mesmo? Rafaela tentou se mover, mas a fumaça agora parecia sólida, apertando-a como uma corda invisível. Sua visão começou a escurecer e ela caiu de joelhos, ofegando. A única coisa que viu foi o sorriso sádico do doente, que estalou os dedos e o ar ao redor dela ficou completamente imóvel. Com um último suspiro, Rafaela caiu no chão da varanda, seus olhos arregalados, fixados no nada. O doente se aproximou lentamente, girando sua moeda enquanto admirava o seu trabalho. Ele se abaixou, inclinando a cabeça para olhar o rosto imóvel de Rafaela. Uma pena, você era divertida. Ele riu e, se levantando, se desapareceu de volta para as sombras, deixando apenas o corpo de Rafaela na varanda e o cigarro ainda queimando em sua mão caída. Dentro do chalé, Marcelo dormia profundamente, alheio ao que acabara de acontecer. O silêncio voltou a reinar, mas o chalé já não era mais o mesmo. Marcelo dormia profundamente, cansaço do dia o vencendo. Mas no silêncio da madrugada, um som metálico ecoou pelo quarto, algo pequeno sendo arrastado pelo chão. Ele acordou com um sobressalto, sentando-se na cama e esfregando os olhos. "Quem tá aí?" perguntou, sua voz baixa, mas firme. Na penumbra, ele viu uma pequena figura grotesca, agachada no canto do quarto, remexendo suas coisas. O doente estava distraído, segurando uma moeda dourada e murmurando algo incompreensível. Quando percebeu que Marcelo havia acordado, ele parou, erguendo a cabeça devagar, com um sorriso sádico. "Ah, o grandalhão acordou", disse o doente, girando a moeda entre os dedos. "Não deveria interromper meu trabalho, filho da lama." Marcelo se levantou da cama rapidamente, pegando 2 pesos de levantar que estavam ao lado de suas coisas. "Sai daqui agora, antes que eu te esmague!" gritou, segurando os pesos com firmeza, um em cada mão. O duende riu, uma risada baixa e zombeteira, que fez Marcelo tremer. "Esmagar? Você realmente acha que pode me tocar, Brutamontes?" Ele estalou os dedos e Marcelo sentiu seu corpo travar de repente. "O que você fez comigo?" Marcelo tentou gritar, mas sua voz saía baixa e fraca, enquanto ele tentava lutar contra a força invisível que agora o prendia no lugar. O doente deu um passo à frente, suas garras raspando contra a madeira do chão, enquanto ele observava Marcelo com diversão. "Tão forte, tão confiante, mas veja como você se dobra com um simples gesto." Marcelo tentou mover os braços, mas era inútil. As mãos que seguravam os pesos começavam a se mexer sozinhas, como se fossem puxadas por uma força externa. Ele olhou para o doente, que levantava lentamente suas próprias mãos no ar. "Vamos brincar de um joguinho", disse o doente, sorrindo enquanto movia seus punhos mais próximos um do outro. "Vamos ver o quão forte sua cabeça realmente é." Os pesos nas mãos de Marcelo começaram a se aproximar lentamente de sua cabeça. Ele lutava contra o movimento, mas seu corpo estava completamente fora de seu controle. "Por favor, para com isso!" Marcelo gritou, suas veias saltando enquanto tentava resistir. "Ah, não. Você queria mostrar força, não é?
Vamos ver como você aguenta isso. O duende foi aproximando seus punhos, fechando um do outro em direção à sua cabeça, fazendo com que Marcelo também o fizesse. Os pesos encostaram na cabeça de Marcelo, um de cada lado, e começaram a esmagar sua cabeça lentamente. Após muito pressionar, fazendo com que sangue começasse a sair dos olhos, ouvido e nariz, em um movimento rápido, o duende voltou um pouco os punhos para trás e depois rapidamente para frente, fazendo a cabeça de Marcelo explodir. O duende sorriu novamente e logo depois estalou os dedos de novo e o corpo de Marcelo caiu no chão, como uma marionete, sem cordas, os pesos ainda rolando ao lado dele. Grandalhão? Talvez. Forte? Nem um pouco. O duende deu uma última risada antes de desaparecer nas sombras, deixando o quarto mergulhado no silêncio da morte. Mariana acordou no meio da noite com a garganta seca e uma sensação estranha de inquietação. O chalé estava mergulhado em silêncio, mas algo no ar parecia pesado, opressivo. Esfregando os olhos, ela desceu as escadas em direção à cozinha, os pés descalços, fazendo o assoalho ranger novamente. Chegando lá, acendeu a luz e pegou um copo para se servir de água. Quando virou para a pia, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no canto da cozinha, à sombra de uma estante velha. Ela congelou, o copo tremendo em suas mãos. "Quem está aí?" perguntou, tentando soar confiante. Uma risada baixa ecoou pela sala e uma pequena figura grotesca emergiu da escuridão. O doente a observava com os olhos brilhantes e um sorriso cruel. Ele girava sua moeda dourada entre os dedos, enquanto inclinava a cabeça, analisando-a. "Ah, a bisnetinha de Fergus. Que honra finalmente conhecê-la", disse ele, sua voz fina e carregada de sarcasmo. Mariana deu um passo para trás, com o coração disparado. "Quem é você? O que você quer?" O duende deu um pequeno salto para cima da mesa, sentando casualmente enquanto continuava a brincar com sua moeda. "Sou aquele que seu querido bisavô tentou apagar da história. Ele me roubou, me prendeu, mas vocês, humanos, filhos da lama, sempre acabam mexendo onde não devem." Nós só queríamos explorar", Mariana tentou argumentar, mas sua voz tremia. "Não sabíamos de nada disso." O duende riu, mostrando seus dentes afiados. Mas a ignorância nunca foi desculpa. Vocês quebraram o selo, tocaram no que é meu, e agora vou pegar o que me pertence e me vingar de tudo o que o seu bisavô me fez. Mariana recuou novamente, tentando alcançar algo para se defender, mas antes que pudesse reagir, o doente saltou da mesa em sua direção. Ela gritou, o copo caindo no chão e se estilhaçando. O grito de Mariana acordou Ricardo, que desceu as escadas correndo. Ele encontrou o duende agarrando o braço dela, rindo enquanto ela lutava para se soltar. Sem pensar duas vezes, Ricardo pegou um banco próximo e jogou no duende, que foi lançado contra a parede com um grunhido. "O que diabos é isso?" gritou Ricardo, puxando Mariana para longe. Ele é um duende", respondeu Mariana, ainda tremendo. O duende se levantou, esfregando o ombro, como se o impacto não tivesse sido nada. Ele olhou para Ricardo com desprezo. "Ah, mais um! Que sorte! Vocês estão me proporcionando tanta diversão." Ricardo pegou uma faca de cozinha, apontando-o para o duende. "Não chegue perto!" O duende riu novamente.
dando um passo à frente. E o que você vai fazer? Me esfaquear? Boa sorte com isso. Antes que pudesse avançar, um som alto ecoou pela cozinha. A porta da frente foi escancarada e Antônio surgiu, segurando uma velha escopeta. Sem hesitar, ele mirou no duende e disparou. O tiro fez o duende voar para trás, caindo contra uma prateleira que se desfez em pedaços. Ele soltou um grito de dor, mas logo se levantou cambaleante. Bala de sal, murmurou o duende, olhando para Antônio com ódio. Você acha que realmente isso vai me parar? Não, eu não acho. Só vai atrasar você. E é tudo o que eu preciso. Antônio recarregou a escopeta, mas o doente desapareceu em um piscar de olhos, deixando apenas sua risada ecoando pela casa. Mariana e Ricardo ficaram parados, ofegantes, enquanto Antônio colocava a escopeta sobre a mesa. Ele parecia mais sério do que nunca, os olhos fixos onde o doente estivera. O que foi isso? Perguntou Ricardo, ainda segurando a faca. Isso, começou Antônio, apontando para o local onde o duende desapareceu. É uma maldição que deveria ter ficado enterrada. Antônio se sentou, o rosto marcado pelo peso do que sabia. Ele contou a história de Fergus O'Malley, explicando como o bisavô de Mariana havia roubado o ouro do duende na Irlanda. Fergus o prendeu no porão usando um trevo de 4 folhas como selo, mas o ouro amaldiçoado trouxe desgraça para sua família. Ele quer o ouro de volta, mas não é só isso. Ele quer vingança contra a linhagem de Fergus, e isso inclui você, menina. Antônio olhou para Mariana, sério. E qualquer um que esteja no caminho dele, ele vai destruir. Mas como paramos isso? Perguntou Ricardo. Antônio suspirou. Temos que prender ele de novo. O ouro precisa voltar para o cofre. E o trevo tem que ser colocado no topo para selá-lo. Mas isso não é fácil. Ele vai fazer de tudo para impedir. Mariana, toda a riqueza da sua família vem do ouro dele. Seu bisavô, após ficar rico e montar suas indústrias, recuperou o ouro do banco que ele havia dado para financiar um empréstimo. E ele deixou algumas moedas para fora do pote, para mostrar ao doente que estava com o ouro e que iria soltá-lo e devolver o ouro. Mas eu não sei o que aconteceu que não deu certo. Meu avô me contou essa história. Fergus falou do seu plano para ele, mas no dia que ele marcou de encontrar o meu avô e ajudá-lo a aprisionar o doente, ele sofreu um acidente e não pôde ir. Então, a história por trás do final trágico do seu bisavô é um mistério. Antes que pudessem discutir mais, o som de algo se movendo rapidamente pela casa chamou a atenção de todos. Antônio pegou a escopeta, mas antes que pudesse reagir, o doente surgiu das sombras, saltando sobre ele. Você me atrasou, mas agora é sua vez, velho inútil, gritou o duende, enfiando suas garras no pescoço de Antônio. Antônio gritou, tentando lutar, mas o duende era forte demais. Ele caiu no chão enquanto o sangue escorria, e o duende riu, lambendo os dedos. Adeus, zeladorzinho. Você deveria ter ficado na vila. Mariana e Ricardo gritaram, mas antes que pudessem fazer algo, o duende desapareceu novamente, deixando apenas o corpo sem vida de Antônio no chão. Mariana se ajoelhou ao lado do zelador, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele morreu por nós. Ricardo apertou os punhos com o olhar fixo. A gente vai acabar com isso, de uma vez por todas. Os dois sabiam que não tinham escolha. Se não agissem rápido, seriam os próximos. Com as instruções de Antônio ainda frescas em suas mentes, começaram a se preparar
para enfrentar o duende e selar o mal para sempre. A gente vai acabar com isso, de uma vez por todas. Marcelo lembrou dos outros, mas já sabia que algo deveria ter acontecido com eles, se não teriam aparecido com aquela barulheira toda. Percorreu todos os cômodos junto com Mariana e encontrou seus amigos mortos, um por um. Os dois sabiam que não tinham escolha. Se não agissem rápido, seriam os próximos. Com as instruções de Antônio ainda frescas em suas mentes, começaram a se preparar para enfrentar o duende e selar o mal para sempre. Mariana e Ricardo estavam exaustos, mas determinados. O chalé, mergulhado em escuridão, parecia respirar com vida própria, como se estivesse observando os dois. Os passos deles ecoavam enquanto desciam novamente ao porão, agora munidos das instruções de Antônio e com o que restava de coragem. No porão, o cofre antigo ainda estava lá, o mesmo que libertou o mal. Mariana segurava o trevo de 4 folhas, firmemente em suas mãos, enquanto Ricardo carregava o livro pesado que haviam encontrado. Eles sabiam o que precisava ser feito. O ouro precisava ser devolvido ao cofre e o trevo colocado para selar o duende novamente. Mas ele não ia facilitar. A risada fina e maliciosa do duende ecoou pelas paredes do porão. Ele surgiu das sombras, seus olhos brilhando de ódio e diversão, enquanto girava sua moeda dourada entre os dedos. "Vocês realmente acham que podem me deter?" disse ele, a voz carregada de sarcasmo. "Eu já perdi a conta de quantos tentaram e falharam." Ricardo avançou, segurando um pedaço de madeira como uma arma improvisada. "Hoje é o dia que você volta para sua jaula, maldito." O duende apenas riu, desviando com facilidade do ataque de Ricardo e o derrubando no chão com um chute surpreendentemente forte. Mariana tentou correr até o cofre com o trevo, mas o duende foi mais rápido, agarrando-a pelo braço e a puxando para longe. "Não tão rápido, querida. Você é a chave de tudo isso. Sem você não há diversão." Ele a lançou contra a parede com força. Ricardo, vendo Mariana caída, levantou-se com dificuldade e correu para cima do duende, tentando segurá-lo. Eles lutaram, mas o duende era mais forte. Ele riu enquanto perfurava o abdômen de Ricardo com suas garras afiadas. "Você devia ter ficado fora disso, filho da lama." Ricardo tossiu sangue, olhando para Mariana. "Termine isso, Mariana", murmurou ele antes de cair no chão sem vida. Mariana gritou ao ver Ricardo morto, mas não tinha tempo para lamentar. O duende virou-se para ela, mas desta vez ela estava preparada. Com um movimento rápido, ela pegou o trevo do chão e segurou firme diante dele. O duende recuou, gritando em fúria, enquanto a energia do trevo queimava sua pele. "Não, você não pode fazer isso." Mariana correu para o cofre, abrindo-o com a chave que Antônio havia lhe dado durante a conversa. Lá dentro estavam as moedas douradas, dentro de um pote de ferro. Apontou o trevo em direção ao duende e disse: "Você não pode enfrentar o trevo." E foi andando em direção ao duende, contornando-o, de forma que agora ele estava na direção do cofre. Pegou uma madeira caída no chão e aproximou ainda mais o trevo do duende, fazendo-o ficar fraco e queimar sua pele. Em um movimento rápido, bateu com a madeira no duende, jogando-o para dentro do cofre. Em um pensamento rápido, jogou o trevo dentro do cofre, em seguida fechando-o. Ouviu-se gritos e murmúrios dentro do cofre, e logo depois, o som das moedas caindo dentro dele. O duende parou de gritar, e então ele disse: "Muito astuta, filha da lama, mas eu sou mais esperto que você." Tampei o trevo com meu ouro
e anulei o seu poder. Isso não acaba aqui. Eu sempre volto. Sempre. O silêncio tomou conta do porão. Mariana caiu de joelhos, ofegante, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ela havia conseguido, mas o custo foi alto demais. Mariana, completamente transformada em uma outra pessoa, parecia não sentir mais o que a rodeava. Pegou uma pá e cavou um buraco bem fundo, pequeno, mas fundo, e jogou o cofre dentro e o enterrou em uma profundidade razoável. Com o duende selado, Mariana sabia que não podia deixar o sagrado intacto. Ele era um portal para o mal, um lugar que nunca deveria ter sido tocado. Ela subiu para o andar de cima e arrastou o corpo de Rafaela, ainda caído na varanda, para dentro. "Me desculpa, Rafa", murmurou, antes de espalhar querosene pelas paredes e pisos do chalé. Ela acendeu um fósforo e o jogou no chão. As chamas começaram a subir rapidamente, consumindo tudo ao redor. Mariana ficou parada no meio do fogo por alguns segundos, observando as memórias e horrores do lugar desaparecerem. Por fim, ela saiu, deixando o chalé para ser reduzido a cinzas. Mariana olhou para o horizonte, as mãos tremendo e o coração pesado. O chalé agora ardia em chamas atrás dela, as labaredas iluminando a noite e consumindo tudo. Memórias, os horrores e os corpos daquele que havia perdido. O cheiro de fumaça misturava-se ao ar frio da serra, mas ela não sentia mais nada, apenas um vazio. O porão, agora enterrado sob o peso das cinzas, escondia o cofre onde ela havia selado o duende. Ele estava trancado, protegido pelo trevo que Antônio havia lhe explicado ser a única forma de contê-lo. Mariana acreditava que havia vencido, mas o preço fora alto demais. Sentada aos pesos da velha torre de pedra, a mesma que seu bisavô fora encontrado, ela passou uma corda que havia pego no porão. O peso do trauma, do medo e da culpa que carregava a esmagava. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem pelo seu rosto sujo de fuligem. Ela se sentira de alguma forma culpada pelo que aconteceu. "Eles estão livres agora", sussurrou para si mesma. "E eu também vou ficar." Com uma última respiração, Mariana subiu na cadeira, ajustou a corda em volta do pescoço e olhou para o céu estrelado. Acabou. E então deixou seu corpo cair. A noite avançou e tudo ao redor do chalé foi tomado por um silêncio quase sobrenatural. As chamas se apagaram lentamente, deixando um campo de cinzas onde antes existia a casa da família O'Malley. A terra parecia descansar, finalmente livre de séculos de sofrimento e morte. Naquele porão, enterrado sob a escuridão da floresta, o cofre permaneceu intacto, fechado, selado pelo trevo de 4 folhas. Ele parecia estar completamente isolado do mundo exterior. E o mal foi enterrado para sempre, naquela floresta, naquele pedaço de terra, lacrado no cofre, onde jamais poderia retomar. Por um momento, o silêncio foi absoluto, mas então um som baixo e metálico ecoou de dentro do cofre. O som de uma moeda sendo girada. E, em meio à escuridão, uma voz fina e zombeteira sussurrou: "Para sempre é muito tempo."